Como é que família boa, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal focado no objetivo. No vídeo de hoje, iremos falar sobre o dia que 50 Cent foi roubado em Angola. Se és um fã desse tipo de conteúdo gangsta, fica por cá e já sabes, né? Let's go, family! 50 Cent é um dos rappers mais antigos do game atualmente e com certeza que todos vocês conhecem. Ele nasceu e cresceu no bairro de Kansas, lá em Nova York. A mãe do mano, chamada de Sabrina, teve ele quando ela tinha apenas 15 anos de idade. Naquela época, não havia programas de ajuda para mães menores, então ela teve que se virar para sustentar o filho. Sabrina era uma traficante de drogas local e devido ao tempo que ela passava nas ruas, 50 Cent passava a maior parte do tempo com os avós. Ele nunca chegou a conhecer o pai dele e sempre que perguntava à mãe dele sobre o paradeiro do pai, a mãe sempre dizia que ele nasceu igual a Jesus Cristo e que não tinha pai. Por várias vezes, a mãe do mano ficava vários dias sem aparecer e quando aparecia trazia um montão de paradas caras para ele. Quando 50 Cent completou os 8 anos de idade, a mãe dele deixou de aparecer. Ela foi encontrada morta no apartamento onde morava e o corpo dela já estava em avançado estado de decomposição. Quando o resultado da autópsia saiu, foi dito que a causa da morte dela foi por envenenamento. Na minha visão, ela deve ter sido morta por alguma dívida que ela tinha nas ruas ou algo do gênero, porque droga dá muito, mas muito problema. Assim que ele completou os 12 anos de idade, o mano começou a seguir os mesmos passos que a mãe dele, começando a traficar pela área. Houve um amigo dele na escola que lhe ensinou como as paradas funcionavam e rapidamente ele ficou bom e começou a pegar muito money nas esquinas. Nesse tempo que ele estava nas ruas, os avós dele pensavam que o mano estava na escola. 50 Cent fazia de tudo para poder sobreviver. Ele até chegou a entrar para um programa de boxe para caso houvesse alguma treta na rua e ele tivesse que se defender no punho. O mano também começou a andar armado e pelo que ele diz, isso automaticamente fez as pessoas o respeitarem ainda mais, porque eles sabiam que se mexessem com ele iria atirar com certeza. 50 Cent foi preso pela primeira vez quando tinha apenas 14 anos de idade. O mano foi pego na escola portando uma arma de fogo e drogas. Logo de imediato, ele foi mandado para a reabilitação e no período que teve lá, o mano rapidamente começou a saber lidar com o sistema e conseguiu ser solto pouco tempo depois. Assim que saiu da reabilitação, ele continuou a vender drogas e a causar problemas nas ruas. Quando o mano tinha 17 anos, ele foi preso depois da polícia ter revistado a casa dele e encontrado heroína, cocaína e $15 mil em dinheiro. 50 Cent poderia ter pegado 9 anos de prisão pelo crime, mas como ele era menor de idade na época, o juiz decidiu dar-lhe mais uma oportunidade e em vez de ser preso, ele foi enviado para um programa militar do estado. Lá ele ficou por 6 meses antes de ser solto. Assim que saiu, o mano continuou a vender drogas, mas dessa vez fazia tudo direitinho para não ser pego. Um tempo depois ele começou a ficar cansado da vida das ruas, então decidiu começar a embarcar para a área musical, inspirando-se em rappers que transformaram suas histórias de rua em dinheiro. Mas no início foi muito complicado, porque ninguém queria dar-lhe oportunidade. Houve um dia que ele se cruzou por acaso com um produtor musical chamado DJ Master J em uma boate em Manhattan. J Master, na época, era um dos melhores produtores que havia. Nesse dia, 50 Cent conseguiu mostrar alguns projetos que tinha feito. Jay gostou da presença dele, então decidiu contratá-lo para a gravadora JML Records. Estava tudo a correr bem para 50 Cent, e de traficante, o mano passou a músico assinado. Só que ainda faltava algo para o distinguir dos outros rappers, um nome pesado. Então ele pensou em 50 Cent, que foi inspirado em Kelvin Martin, um ladrão do Brooklyn dos anos 80, que também era conhecido como 50 Cent. Um ano depois de ele ter assinado o contrato, isso já com 22 anos, ele e a namorada dele, Shaniqua Tompkins, tiveram um filho e deram o nome de Marquise Jackson. No momento em que ele soube que ia ser pai, o mano começou a focar mais na música e menos nas ruas. Ele ainda tinha uma pequena quantidade de drogas, então vendeu tudo e decidiu colocar todo o foco na música, aprendendo bastante com J Master J. À medida que o tempo ia passando, o progresso era lento e J começou a dar menos atenção nele e 50 Cent já estava a ficar sem paciência. Um tempo depois, ele encontrou outro produtor também bastante influente na cena, conhecido como Corey Rooney, em uma barbearia no Kansas. Então o mano aproveitou o momento e foi mostrar os projetos que já tinha gravado. Só que diferente de J Master J, Corey não deu muita atenção e viu que 50 Cent era apenas mais um garoto por aí. Um tempo depois, ele saiu da gravadora JML e entrou para uma gravadora chamada de Columbia Records. Só que quase todo o dinheiro que ele fazia era para pagar a quebra de contrato com J Master J. Naquele momento, o mano estava outra vez desorientado e sem dinheiro para sustentar o filho e a namorada, então decidiu voltar para as ruas outra vez. A primeira mixtape dele, chamada The Power of the Dollar, foi feita em apenas 2 semanas, só que os dirigentes da gravadora só soltaram a mixtape 2 anos depois. Logo a seguir, ele lançou uma faixa chamada The Road to Hob, onde ele ataca manos da área dele e estrelas da indústria. Em algumas entrevistas, ele disse que essa música ele escreveu em apenas 45 minutos. Rapidamente, a faixa começou a viralizar e rappers como o falecido rapper The Max e J
Jay-Z deram feedback da música. Ao longo do tempo, ele foi fazendo vários inimigos, mas nenhum foi pior que o seu amigo do bairro, Ja Rule, com quem ele tem treta até os dias de hoje. Os problemas entre Ja Rule e 50 Cent saiu fora do controle quando 50 Cent lançou uma música chamada The Your Life on the Line, onde o mano dispara contra ele. Após o lançamento dessa diss track, Ja Rule e seus manos foram pegar 50 Cent no estúdio. Nesse dia, 50 Cent foi esfaqueado na mão. Por sorte, nada de grave aconteceu e o mano conseguiu sair bem do incidente. À medida que o tempo ia passando, 50 Cent fazia mais e mais inimigos. Ele não tinha medo de atirar em qualquer um e vários manos começaram a planear atentar contra a vida dele porque já estavam fartos do que ele dizia nas músicas. Todos já esperavam o pior para 50 Cent porque houve manos que colocaram a cabeça dela a prémio. Então não foi surpresa para ninguém quando 50 Cent foi baleado por 9 vezes na frente da casa da avó dele no Kansas. Ele saiu da casa da avó e se preparava para entrar dentro do carro do amigo, quando de repente um carro parou ao lado deles e vários tiros começaram a ser disparados. As balas atingiram a cara dele, a mão e as pernas. O mano foi levado às pressas para o hospital, onde passou por diversas cirurgias. Rapidamente, a notícia de que ele havia sido baleado se espalhou pela área e vários manos já estavam a festejar, pensando que ele não iria sobreviver. Houve uma das balas que atravessou a bochecha e ficou presa na língua antes de chegar nos dentes. Isso fez com que 50 Cent ficasse sufocado e para limpar as vias respiratórias, os médicos queriam fazer uma traqueostomia, o que significava que o mano automaticamente iria ficar sem voz. A avó de 50 Cent orava todos os dias para que tudo corresse bem e que 50 saísse do hospital sem precisar de fazer essa cirurgia. As orações da avó dele foram ouvidas e o mano não teve que fazer essa cirurgia, mas teve que enfrentar uma batalha difícil, ficando meses na cama sem poder falar. Muitos na época começaram a especular que quem havia tirado em 50 Cent foi um membro afiliado a Murder Inc. de Ja Rule. Histórias apontam que quem baleou 50 Cent foi um mano chamado de Homo. Algumas semanas depois, esse tal de Homo foi encontrado morto. Outros dizem que quem mandou matar 50 Cent foi um ex-traficante chamado de McGriff, que foi condenado à prisão perpétua em 2007 por matar um rapper chamado de Eric Moneybags e o amigo dele chamado de T-Roy Singleton. O cara que ele queria pegar era apenas Eric, só que ele matou o Singleton também porque ele poderia querer a vingança da morte do amigo. Depois de matar os dois manos, McGriff mandou uma mensagem para um amigo e disse o seguinte: "Você perdeu a festa." McGriff e Ja Rule eram muito próximos e é por isso que muitos até os dias de hoje dizem que foram eles que planearam o atentado contra 50 Cent. Depois de ter alta hospitalar, 50 Cent foi para a casa da mãe da namorada dele na Pensilvânia. O processo de recuperação foi lento e o mano ainda sentia muitas dores a andar e a tentar falar. Depois de um tempo de recuperação, os resultados começaram a surgir até que ele conseguiu ficar a 100%. O que não o matou, com certeza o tornou mais forte e agora mais que nunca ele estava realmente pronto para tudo. Só que os donos da gravadora onde ele estavam com receio que algo pudesse acontecer e demitiram ele. O mano outra vez continuou naquele processo de procurar gravadoras, só que nenhuma o queria contratar por aquilo que havia acontecido. P. Diddy até chegou a oferecer um contrato de compositor a 50 Cent, só que quando ele viu que 50 andava com um colete balístico e uma arma na cintura, mandou-o embora. Sem apoio de ninguém, ele começou então a lançar a mixtape sozinho. Uma música que ele fez chamada de Fuck You foi feita diretamente para os caras que o tentaram matar. A bala que ficou cravada na língua dele fez com que o mano ficasse com um vocal totalmente diferente do que tinha antes. Depois de um tempo, ele criou um grupo chamado DJ Unit com dois amigos e vizinhos conhecidos como Tony Yayo e Lloyd Banks. À medida que o tempo ia passando, os manos começaram a ganhar popularidade e respeito nas ruas e chegaram até a se apresentar em uma turnê e conseguiram lutar o show. Foi a primeira vez que 50 conseguiu fazer dinheiro com a música sem ajuda de ninguém. Agora 50 Cent não precisava mais ligar para as gravadoras. As gravadoras agora eram quem ligavam para ele. Em apenas um dia, o mano chegou a receber ofertas de mais de 8 gravadoras diferentes. Uma delas chegando a oferecer um contrato de $1 milhão. Mas ele não aceitou e continuou a trabalhar por conta própria. Um tempo depois, Eminem ligou para 50 Cent a marcar uma reunião para saber se ele queria fazer parte da Shandy Records, que era a gravadora de Eminem, e Dr. Dre também foi acionado. Assim que 50 Cent chegou à reunião, Eminem o recebeu super de boa e começou a cantar as músicas dele, o mano sabia todas de cor. 2 anos depois de ele ter sido baleado e rejeitado por várias gravadoras, finalmente ele agora assinaria um contrato com Eminem e Dr. Dre. No filme que Eminem fez, chamado The 8 Miles, a música de 50 Cent e Wangsta foi usada na trilha sonora do filme. A promoção que Eminem fez de 50 Cent o colocou no topo da cena e naquela época essa música tornou-se o hino das ruas. Mas quando tudo parecia bem, a violência sacudiu outra vez a vida de 50 Cent. Lembram daquele produtor que deu oportunidade a 50 Cent, chamado DJ Master J lá atrás? Então, esse mano foi assassinado dentro do próprio estúdio com um tiro na cabeça em Nova York. Nesse dia, 50 Cent iria se encontrar com ele para falarem de negócios. Naquele tempo, a polícia começou a especular que o tiro não era para J Master J, mas sim para 50 Cent.
Cent. Até os dias de hoje, o culpado da morte de Jay não foi encontrado e infelizmente o mano não conseguiu viver o suficiente para ver 50 Cent brilhar. Em janeiro do ano de 2003, 50 Cent lançou a faixa In The Club. Essa música tornou-se o hino do século e colocou 50 Cent no topo da parada. Um ano depois de ele ter lançado essa faixa, o mano lançou o álbum Fique Rico ou Morra Tentando. Esse álbum vendeu cerca de 400 mil cópias logo na primeira semana. De um pequeno traficante do bairro, o mano passou a estrela na música. Só que a vida de luxo que ele começou a ter estragou a relação dele. O mano traía pra caralho a namorada e estava quase todo o tempo fora de casa. Após o término da relação, ele olhava a volta e não confiava em ninguém, porque ele sabia que todo mundo queria se aproximar dele por interesse. Mas mesmo com essas turbulências todas, o mano continuou a trabalhar. E em 2015, ele lançou o segundo álbum intitulado Por The Massacre, que vendeu 4 milhões de cópias. Após os sucessos, 50 Cent começou a investir em outras áreas como cinema e ações na Reebok. Um tempo depois, o afilhado dele da G-Unit, conhecido por todos nós como The Game, traiu a confiança dele. 50 Cent tinha dado todo o suporte material para The Game trabalhar e assim conseguir alcançar o sucesso. Algumas faixas de The Game mais antigas, quem escreveu foi 50 Cent. Assim que ele começou a ter fama, o mano começou a colar com pessoas que tinham treta com 50 Cent e isso deixou bem nervoso. Então ele demitiu The Game ao vivo em uma rádio. Não podemos negar que 50 Cent antigamente era um homem das polêmicas. Hoje em dia, o mano tá mais velho e tem ficado longe dos holofotes. Uma das histórias mais loucas de 50 Cent aconteceu em Angola, quando em pleno show, um fã subiu no palco e puxou a corrente dele que estava avaliada em 924 mil dólares, que equivale a 400 milhões de kwanzas, moeda de Angola. No dia 4 de maio de 2008, 50 Cent estava fazendo um show na capital de Angola e Luanda, com os manos da G-Unit. Tudo parecia tranquilo e o público estava a vibrar. Passados minutos, o mano de blusa amarela sobe no palco e puxa o colar de 50. Ele ainda tentou pegar o ladrão, mas não conseguiu porque tudo aconteceu muito rápido. No vídeo, vocês irão ver que 50 Cent também atirou-se para a plateia e rapidamente os seguranças e os membros da G-Unit foram ajudá-lo. O chefe do gabinete de operações da Polícia Provincial de Luanda, Divaldo Martins, mais tarde disse à agência que o suposto ladrão havia se entregado, mas que não estava mais na presença do colar. O ladrão disse que tinha perdido o colar quando fugia. Esse mano não tinha cadastro e, pelo que o policial Divaldo Martins disse, o ladrão é de família importante em Angola, ligada a artes e à política. 50 Cent não foi o primeiro rapper americano a ser roubado em Angola. Mesmo Jay-Z em 2007 também ficou sem um relógio em Luanda durante um espetáculo. A viagem de 50 para Angola estava coberta pelo seguro. Caso acontecesse alguma coisa, o seguro tinha que cobrir os danos. Dizem que 50 Cent nunca pediu nada pelo roubo e até hoje o colar não foi encontrado. A pessoa que pegou o colar com certeza deve ter se dado bem na vida. Em uma entrevista recente ao TMZ, 50 Cent diz que nunca se esqueceu de Angola devido a esse roubo. Ele disse o seguinte: eu fui para aquele país para transmitir uma energia positiva. Infelizmente, fui roubado e acreditem, nunca vi no mundo alguém com habilidades para roubar daquele jeito. Já lidei com vários ladrões, mas como aquele nunca. 50 Cent disse ainda que não há nenhum ressentimento e se tivesse que voltar para Angola ele voltava de boa, mas dessa vez deixaria joias em casa. Essa história é bem crazy e até hoje eu fiquei sem entender como é que o mano conseguiu roubar as joias em apenas 2 segundos. É algo fora do normal. Várias pessoas começaram a tirar sarro com a cara de 50 Cent, dizendo que ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Mas é isso, família boa, espero que tenhas entendido tudo. O que não entendeste, por favor diz-me nos comentários, ou podes fazer como muitos manos e manas têm feito, envia uma mensagem lá no Instagram que o mais rápido que eu puder eu irei te responder. Bem, é tudo por hoje. Yeah, let's go. Subscreve o canal, subscreve e deixa o teu like. Subscreve o canal, focado no objetivo. Subscreve o canal e deixa o teu like. Subscreve o canal, focado no objetivo.